Olá, seja muito bem-vindos à Automação para Todos. Aqui você aprende sobre o mercado de automação residencial e como ter uma empresa de sucesso. Eu sou Léo Dumont e hoje a gente vai falar sobre as tendências do mercado de automação residencial. Não é uma previsão do que vai acontecer. É muito mais fácil falar de tendência do que de previsão. As tendências são coisas que estão prestes a acontecer, que estão tendendo a acontecer. Previsão é um pouco mais difícil de fazer, né? Então uma das formas da gente tentar entender para que lado está indo o mercado é a gente ficar de olho nas grandes marcas, nos grandes eventos, os grandes fabricantes, publicações do setor. Então, eu fiz uma pesquisa sobre principalmente a CES. A CES é a Consumer Electronics Show. Em tradução, né, para português, é a mostra de eletrônicos de consumo. Acontece todo ano em Las Vegas. E lá os principais fornecedores, principais fabricantes, desenvolvedores de produtos e tecnologias do nosso setor, lá eles mostram o que eles estão apostando. É claro que quando eles mostram algum produto, nem sempre eles estão lançando aquele produto. Muitas vezes eles colocam um produto simplesmente para ver a reação da galera, para ver a reação do público, né? Coisas assim, às vezes muito futuristas, né? Como robôs muito complexos. É óbvio que a gente vai ver aí muitos robôs fazendo os trabalhos da nossa casa, os trabalhos da rotina das pessoas, né? Isso aí é óbvio que é uma tendência fortíssima. A gente vai ver isso no futuro não muito longo. Porém, né, os robôs que foram apresentados lá na CES, eu acredito que eles estão futuristas demais, né? E ainda não, apesar de ser óbvio, né, como eu acabei de dizer, que eles vão acontecer, é óbvio também que eles ainda são muito caros para entregar, para desenvolver e para produzir isso, né? As empresas elas não podem também ficar produzindo produtos muito caros que as pessoas não possam comprar. Então, eles apresentam esses produtos agora, veem a reação do pessoal e aí eles, inclusive na reação das pessoas, eles passam a desenvolver também as estratégias da empresa, né? Se eles vão acelerar essas pesquisas ou se eles vão né, fazer com mais calma, a forma como eles vão desenvolver isso, né? Então teve aí um robô humanoide lá na CES que foi muito bacana, com reações muito humanas mesmo, né? Com respostas, com formas de responder assim bem naturais. É bem bacana a gente ver isso e com certeza em breve a gente vai ver isso aí realmente sendo comercializado e as pessoas aplicando isso no dia a dia mesmo. Mas isso é uma tendência mais para frente. Eu quero falar de coisas mais palpáveis, coisas que realmente a gente pode tirar vantagem e direcionar a nossa empresa para isso, né? Então, assim, vamos começar falando sobre o 5G. O 5G a gente não precisa também ter bola de cristal, né? E a gente não precisa ter muita dificuldade de entender que o 5G não é nenhuma tendência, né? O 5G já é uma realidade. No ano passado foram feitos os leilões de frequência, né? Várias empresas arremataram, foi quase 50 bilhões de faturamento aí com esse leilão. E então a Anatel, que citou as regras do leilão e como as empresas devem atender aos critérios, né? Um dos critérios que ela colocou nesse leilão foi que as empresas que ganhassem, né, esse leilão, elas já teriam que entregar os primeiros sinais 5G em todas as capitais do Brasil até julho de 2022, esse ano agora. Então a gente vai ver aí em julho, a gente vai ver alguma coisa acontecendo, né? Então a gente já vai poder testar, a gente vai poder ver como é que o mercado, como é que os especialistas, como é que os primeiros produtos vão reagir aí com o 5G. Com certeza, todos os especialistas do setor concordam que o 5G vai transformar, né? O 5G vai mudar completamente, revolucionar o nosso acesso à internet e vai propiciar
né, um avanço tecnológico gigante, porque a gente vê muito falar, né, de internet das coisas. Duas coisas que a gente tem visto falar muito agora, né, nos últimos tempos: internet das coisas e metaverso, né? A gente viu o Mark Zuckerberg falar de metaverso aí, já deu os primeiros sinais. Ele inclusive até mudou o nome da empresa, né, do Facebook, agora chama Meta, e realmente o Mark Zuckerberg ele está 100% focado nesse metaverso, e com certeza a gente vai ver aí que né, assim, a nossa vida, né, ela vai ser impactada aí com certeza com o metaverso. O metaverso, com certeza você já ouviu falar, né, mas se você ainda não entende tão bem, o metaverso é uma mistura de realidade virtual com realidade aumentada, né, e a gente vai poder circular, né, entre o mundo físico e o mundo virtual aí de uma forma muito mais natural, né, e praticamente em tempo integral, né? A gente vai viver aí nos dois mundos. Então muita coisa vai surgir com o metaverso, né? Lentes, óculos, né? Óculos preparados para o metaverso, lentes, né? A gente já está escutando falar de lentes que são preparadas para o metaverso, né? A gente vai ver, enquanto a gente está vendo as coisas do mundo físico, a gente vai ver as coisas do mundo virtual, né? Como é que a gente vai ver as coisas do mundo virtual? Desculpa. Como que a gente vai ver as coisas do mundo virtual enquanto está no mundo real, né? Assim, só fazendo um pequeno paralelo, assim, né? Quem nunca viu aqueles aplicativos do Pokémon, né? Onde a pessoa tinha um reloginho ali e fica na cidade ali caçando Pokémons, né? Vai ser alguma coisa ali um pouco, né, parecido com aquilo. Isso aí é o engatinhar aí de um metaverso. Mas, né, o que nos interessa mais agora, nesse momento, é o internet das coisas. Então, o 5G, ele veio para aumentar, ampliar enormemente o nosso acesso à internet, né? Imagina que o 5G vai aumentar em até 20 vezes a nossa velocidade de conexão, né? Vai aumentar enormemente o tráfego. Então seria assim, o mundo inteiro agora está investindo nessa infraestrutura nova de 5G. Então imagina que nós estamos reformando a malha viária mundial, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí imagina que a gente está aumentando todas as estradas do mundo. Então as estradas eram estreitas, agora todas elas vão ficar 20 vezes mais largas, né? E o asfalto bem mais, vamos dizer assim, bem mais perfeito. Então imagina que nessas estradas bem mais largas e bem mais perfeitas, esses carros dessas estradas reformadas vão poder andar super rápido, né? Vão poder ter carros super potentes e vão poder ter muitos carros, né, trafegando ao mesmo tempo. Então o 5G é isso, o 5G aumenta muito a velocidade e aumenta muito o tráfego. E aí então por isso a gente vai poder ter internet das coisas. Internet das coisas é tudo conectado na internet e tudo conversando com tudo, né? Uma das primeiras aplicações que a gente já está vendo aí no mercado são os carros autônomos. A gente está vendo muitos testes de carros autônomos, a gente já viu até alguns acidentes. É normal acontecer no início, infelizmente, né? Mas a gente já está vendo que as empresas elas estão investindo pesado na internet das coisas. Indústria 4.0 também tem muito a ver com isso, né? Todas as máquinas conectadas na internet, tudo conversando com tudo. Então, o 5G ele vai trazer a internet das coisas com muito mais potência, com muito mais facilidade. Então, depois que o 5G tiver realmente implantado, a gente vai ver a internet das coisas funcionando com muito mais frequência, né? E sim, a internet das coisas vai entrar na nossa vida com força, né? Então, a gente vai ver o crescimento da internet das coisas, né? Então, é bom a gente ficar pensando, né, nos nossos projetos de automação, né? A gente já pode pensar nas infraestruturas dessas coisas conversando, né? É óbvio que nós vamos ter geladeiras, isso já está sendo falado há muito tempo, né? Geladeiras inteligentes. Na verdade, o que a gente tem que pensar agora é que todos os equipamentos da nossa casa vão ser inteligentes. Então, a gente já pode pensar, né, numa infraestrutura diferente, uma infraestrutura elétrica diferente, uma infraestrutura de rede diferente. Então, a gente já tem que preparar, né, pensar os nossos projetos já de que tudo vai ser conectado com tudo. Então a gente agora daqui para frente não, né, já há algum tempo, mas sabendo disso a gente não pode economizar em infraestrutura. Então uma outra coisa que vai ser tendência fortíssima nos próximos anos aí
vai ser o cuidado da nossa saúde, pensando também em internet das coisas. Vocês estão vendo como uma coisa vai puxando a outra, né? O 5G possibilita a internet das coisas, a internet das coisas possibilita um monitoramento em tempo real da nossa saúde. Isso também já era uma coisa que a gente falava há mais tempo, mas isso com certeza vai ser uma tendência, uma tendência não, né? Vai ser um fato de que isso já está chegando, né? A gente, desde quando eu comecei a falar de automação residencial, há 10 anos atrás, eu já falava com meus clientes, nós vamos poder monitorar nossa saúde em tempo real, mas agora isso é muito real mesmo, né? Porque a gente vai ter equipamentos vestíveis, né, relógios, a gente já tem relógios que medem a nossa saúde, alguns parâmetros, né, como batimento cardíaco e tudo. Mas a gente vai ter esses equipamentos muito mais, com muito mais recursos, muito mais preparados. Então a gente pode talvez até ter chips implantados no nosso corpo que vão medir em tempo real a nossa pressão, a nossa temperatura, sei lá, né, várias variáveis aí da nossa saúde. Imagina a gente não ter mais, a gente poder praticamente zerar as mortes daquelas pessoas dormindo, né? Quantas vezes a gente escutou falar, fulano dormiu, fulano morreu dormindo, né? A esposa acordou e viu que o marido dormiu sozinho. Aqui em Minas Gerais a gente fala que a pessoa morreu que nem passarinho. Mas aí imagina, né, que essa pessoa dormindo, ela possa, esse equipamento, né, que ela está usando, o equipamento de monitoramento em tempo real, possa mandar uma mensagem de alerta para algum parente, algum familiar, algum médico, algum sistema de socorro, de saúde, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então a gente vai ter esses equipamentos muito, muito, muito mais presentes na nossa vida. E aí isso vai poder auxiliar principalmente a terceira idade. E aí a gente vai ter uma coisa que eu vejo assim muito, não como tendência assim, mas eu vejo o pessoal mais velho hoje em dia, eles estão super ligados em tecnologia. Eu tenho vários clientes que já são terceira idade, tem clientes que moram sozinhos e aí querem uma casa conectada, porque eles se sentem mais seguros, mais assim, é mais prático para eles, né? E realmente o pessoal mais velho, eles estão muito ligados em tecnologia. Então, se você pensa que a automação é só para gente jovem, gente mantenada, pessoal mais novo, o pessoal mais velho aí da terceira idade está de olho em automação e está curtindo muito esses recursos hoje em dia. Então, ainda falando sobre esse monitoramento da saúde, a gente tem o público fitness. Poucas pessoas falam disso, mas nós temos o público fitness também, que pode ser muito... que a gente pode explorar também muitos recursos para esse público. Da mesma forma como a gente pode ter esses equipamentos vestíveis ou implantados na pele ou em algum lugar do corpo, que eles mandem informações da nossa saúde, para o pessoal fitness também, né? A tecnologia pode ajudar muito nesse sentido, para medir o esforço, para medir várias variáveis que elas precisam para o seu treinamento, né? Hormônios, níveis disso, níveis daquilo, temperatura corporal e várias coisas, né? Então imagina que para esse público fitness que investe muito em informação, em tecnologia, né? Em tudo que eles podem, tudo que pode agregar pro crescimento do desempenho dessas pessoas, né? Elas costumam usar todos esses recursos para o treinamento delas, né? Então é também um público a se pensar e é uma tendência fortíssima por causa da internet das coisas. E aí, avançando também e muito por internet das coisas, a gente tem visto em função da pandemia o aumento do home office. E aí imagina, né? As pessoas hoje em dia elas estão saindo dos grandes centros urbanos. Isso não é tendência, já é uma realidade. Então a tendência é que as pessoas invistam bem mais nos seus escritórios residenciais. Há muitas empresas que entregaram. A gente tem visto agora algumas empresas voltando para o trabalho presencial, algumas estão no híbrido, né? Alguns dias vai ser home office, outros dias vai ser presencial, e outras empresas entregaram seus escritórios físicos e já decidiram que vão ficar daqui para frente 100% no home office. E alguns profissionais, eles já escolheram também essa modalidade. Tem alguns profissionais que já não querem mais voltar para os escritórios presenciais. E aí as empresas anunciando a volta para os escritórios presenciais, aqueles profissionais eles recusaram a voltar.
E aí tem gente agora que só vai trabalhar em empresa que ofereça o home office, né? O trabalho em casa. Então, o teletrabalho, né? Como queiram dizer. Então, imagina aí, né? Assim, para esse público que já decidiu que vai trabalhar em casa, ou para essas empresas que já decidiram que vai trabalhar em casa, com certeza eles vão investir, né, em infraestrutura, em redes bem robustas, em redes estáveis. Então, a gente vai continuar tendo por muito tempo uma exigência aí de nível de performance de rede bem mais seguro, bem mais robusto. E a gente tem visto o Wi-Fi 6 chegando também no mercado, assim como o 5G, né, também vem revolucionando aí a nossa rede doméstica. O Wi-Fi 6 vem aumentar bastante também em velocidade. Então a gente pode comparar aí o Wi-Fi 6 com o 5G em questão de aumento significativo de velocidade em casa, né? Então, o que o 5G é para o sinal de rede, vamos dizer, de sinal de internet, vamos dizer, aberto, né? O Wi-Fi 6 ele vem fazendo a mesma revolução, porém em redes domésticas, né? Redes não domésticas, eu falo redes individuais, redes particulares, seria bastante isso. E aí, além do home office, né? Junto com o home office, as pessoas vão investir também na infraestrutura em casa, em geral, né? Então, como a pessoa vai passar mais tempo em casa, ela vai querer uma casa também mais prática, uma casa mais fácil de gerenciar, né? Então, tudo isso também remete para a automação. Essas pessoas estão querendo, elas vão passar mais tempo em casa, então elas vão consequentemente investir nas suas casas. E aí é onde a gente entra, o mercado de automação, o mercado de arquitetura. Então, a gente está vendo aqui várias obras surgindo, e uma das grandes preocupações das pessoas que estão reformando agora, que estão construindo agora, é já pensando nessa infraestrutura mais prática dentro de casa, mais conectada, mais fácil de gerenciar e de administrar. Então, uma outra tendência também que a gente tem visto no mercado de automação e que tem ganhado também muito, tem aumentado nos nossos projetos, são os home theaters multiuso. O que é um home theater multiuso? É muito comum, né, a gente fazer um home cinema ou um home theater numa sala específica, né, num ambiente específico, onde você vai lá quando você quer assistir um filme, quando você quer jogar ou quando você quer, né, qualquer coisa ligada ao home theater, você vai lá para aquele ambiente e joga, assiste e curte o seu home theater, né, num ambiente mais fechado. E agora não, o que a gente tem visto no mercado, junto com as arquitetas, decoradoras, designers de interiores, a gente tem visto as pessoas agora elas querem os home theaters num espaço aberto, realmente multiuso. Então os home theaters, o pessoal quer muito colocar o home theater integrado com área social. Então as pessoas fazem o home theater na sala de estar, já integrado com a sala de jantar, já integrado às vezes até com a área gourmet. Às vezes a sala de TV ou a sala de estar já fica ali meio que no cantinho, já fazendo uma integração com a área gourmet, pertinho da área externa. Então as pessoas elas estão querendo o seu home theater como um espaço integrado com o resto da casa, né? A área social da casa. Então, quando a gente for pensar em home theater daqui para frente, a gente tem que pensar nessa possibilidade que as pessoas agora estão recebendo muito mais em casa, estão fazendo muito mais eventos em casa, estão curtindo mais a sua casa, né? Então, o home theater, se você souber trazer esse argumento para o cliente, mostrar para ele, muitas vezes a demanda nem vem do cliente, mas você consegue identificar isso, você explica para ele essa definição, esse conceito de home theater multiuso, isso geralmente é muito bem aceito, e o cliente, às vezes, nem pensando nessa demanda, né? Às vezes ele pensa, puxa vida, realmente, cara, imagina que eu tenho um home theater para usar num domingo à tarde, quando eu estiver, né, já cansado aí, e quiser realmente só relaxar e assistir maratonar uma série. Eu tô aqui sozinho com a minha família, né, pego um cobertor, deito ali no sofá
e vejo um filme, passo maratonando aí meu domingo. Ou então não, no sábado à noite, ele quer reunir os amigos, ele quer receber os amigos, fazer um jantar bacana, então ele liga o home theater dele e já integra, né, aquela sonorização, com aquele efeito de imagens bacana. Ele consegue reunir todo mundo que está na área de estar, na área de jantar, na área gourmet, todo mundo que está circulando ali na casa dele, todo mundo está curtindo aquele home theater com aquele som legal, com aquela imagem legal. Então a gente tem visto muitas pessoas curtindo home theater multiuso. Pensa nisso. Bom, uma outra tendência que a gente tem visto também é o streaming, né? Puxando um pouquinho aí do home theater multiuso, o streaming tem ganhado força demais. A gente tem visto praticamente as pessoas abandonando os canais os canais de TV a cabo, de TV aberta. O pessoal praticamente agora não quer mais assistir esses conteúdos, né? O pessoal agora quer realmente poder ver os seus conteúdos na hora que quiser. Então é muito às vezes assim, o que a gente pode fazer então para se adequar a essa tendência de streaming? A gente tem que então deixar para o cliente uma rede robusta de internet, né? Assim, fora isso, é lógico, a gente vai com certeza falar para o cliente do home theater multiuso, home cinema, essas coisas todas, uma sonorização eficiente, a gente vai falar de TVs, qualidade de imagem, essas coisas todas. Mas o que a gente precisa realmente deixar de infraestrutura para o cliente é uma excelente rede, principalmente Wi-Fi, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de streaming, né, não normalmente a gente vai ver só no home theater, na TV, a gente vê hoje em dia muito no celular, né? Então, principalmente as crianças, elas estão o tempo todo assistindo. Às vezes, no quarto do meu filho, ele tem uma televisão lá, mas ele deixa a televisão desligada e fica assistindo no tablet ou no telefone, né? Eles gostam, parece que, eu acho que, não sei se é um comportamento, né, da geração de hoje, mas eles ficam ali deitados na cama, não querem ver a televisão e estão lá só no celular, no tablet, né? Tudo streaming. As crianças hoje, elas não veem mais programação nenhuma, né? Não vê programação de televisão. Você pode ligar lá Discovery, sei lá, Cartoon Network, você pode colocar a televisão ligada lá com aquela programação lá da TV, do canal lá, que a criança não quer ver. Ela quer ela mesma escolher o desenho que ela quiser, né? Então o comportamento hoje é esse. Então é mais um argumento para você também, né, convencer o seu cliente a investir numa rede muito bem feita. E aí mais uma tendência, as resoluções de TV, né? A gente tem visto também, engraçado, né? Porque a gente fala de TV sempre é tendência. Por quê? É uma paixão das pessoas, né? Todo mundo gosta de imagens com excelente resolução, com tela grande. Então, o que a gente vê de tendência em questão de TVs, em questão de imagem, né? A gente tem visto agora vindo o 8K, né? A gente se preparou tanto para o 4K e aí engraçado como as coisas vão evoluindo e a gente vai acostumando, né? O 4K, hoje a gente não tem mais TVs em Full HD para comprar. Então o 4K hoje em dia é a nossa realidade, mas o 8K já está chegando também no mercado, né? Para poder substituir as televisões de 4K. Há pouco tempo atrás, né, a gente estava falando da vantagem de 4K e Full HD e agora a gente já fala de 8K. E não só 8K, o 8K nem é tanto a tendência do mercado, né? Lógico que vai acontecer e tudo. Mas o que a gente tem visto assim, de mais impactante no mercado de vídeo, né, de TVs, é uma coisa assim, as pessoas sempre gostaram de tela grande, né? E uma forma de fazer tela grande para os clientes que a gente sempre teve era colocar projetores com telas grandes, e aí a gente colocava ou a tela motorizada ou a tela fixa, né? E aí a gente vai variando, né, conforme a necessidade e a vontade do cliente. Mas, né, quando o cliente queria uma tela grande, a gente usava, a gente usa ainda, né? A gente usa projetor. Mas o que a gente tem visto agora, o que vai entrar no mercado com força são os grandes painéis de LED. Os painéis de LED agora, eles estão fazendo agora um avanço, né, grande para que a gente possa montar esses painéis que a gente vê muito, né, em ambientes comerciais, em aeroportos, em shopping centers. Só que esses que a gente tem visto ainda tem uma resolução. Quando a gente chega bem pertinho, a gente vê, né, as lâmpadazinhas de LED, a gente consegue ver. Essas televisões agora,
essas televisões com painéis de LED, né, elas vão vir montáveis, né? A gente vai conseguir montar com módulos, né, módulo a módulo, igual a gente faz com painel de LED, módulo a módulo, e a gente vai fazer o tamanho da imagem que a gente quiser. Só que a diferença é que esses módulos, esses LEDzinhos vão vir assim na resolução da TV mesmo, né? Assim, com aqueles pixelzinhos realmente assim bem definidos para substituir a TV. É igual quando a gente fala de projetor, né? As pessoas falam, projetor. E aí, mas o projetor substitui a TV? O projetor, para ele entrar dentro da casa do nosso cliente, eu sempre falo isso, o projetor, para ele substituir a TV do meu cliente, ele tem que ser tão bom quanto a TV. É lógico que a gente tem que tomar mais cuidados aí para ter para garantir que a imagem fique boa, principalmente de luminosidade, né? E a gente tem que tomar cuidado para contornar essas variáveis, para quando instalar um projetor, ele ser da mesma qualidade da TV. Tem que substituir muito bem uma TV. Então, esses painéis de LED também, eles vão ter que substituir uma TV tão bem quanto a TV, né? Então, quando a gente tiver esses painéis já no mercado e eles vão chegar logo, eles vão vir com uma definição excelente. Provavelmente eles já vão vir em 8K, e aí a gente vai montar, né? A gente vai fazer telas enormes com módulos de LED. Uma outra tendência que a gente vai ver, agora você vai dar risada, fazer, é lógico, né? Claro, com certeza. Mas uma tendência, né, nos próximos anos é a casa cada vez mais inteligente. Léo, poxa vida, mas né, isso não é tendência, isso é óbvio. Claro que é óbvio, mas que tendência é essa da casa cada vez mais inteligente? Então vamos pensar, nós temos 5G, a internet das coisas, nós vamos ter sensores em todos os lugares, né, sensores pela casa inteira, sensor medindo várias variáveis de temperatura, de umidade, de luminosidade e várias outras variáveis. A gente vai poder medir inúmeras variáveis na nossa casa. E aí, com isso, a gente pode ter um controle muito mais, vamos dizer assim, muito mais automatizado mesmo, né? Porque com o avanço, né, da velocidade da troca de informação, com o avanço da inteligência artificial, então imagina que o nosso sistema de automação ele mesmo vai aprendendo as nossas preferências. Então imagine que você chegar na sua casa e aí você chega todos os dias depois do trabalho, você chega na sua casa às 5 horas da tarde, por exemplo. Todo dia você chega às 5 horas, 5h10, 5h15, 10 para 5, você chega mais ou menos naquele horário. E aí o seu sistema de automação associado a uma inteligência artificial, ele vai começar a perceber a sua rotina. Então ele mesmo sabe que você chega mais ou menos naquele horário. Então imagina que toda vez que você chega em casa, você acende a mesma luz, você vai para o seu quarto, geralmente você vai para o seu quarto, você toma um banho, você troca de roupa, depois você vai assistir uma televisão, você liga naquele canal, você escuta a música tal. Então imagina que você tenha uma rotina aí praticamente todos os dias, né? Que mude muito pouco. Então a sua casa associada a uma inteligência artificial com todos esses sensores, ela pode ela mesma aprender. Então o Léo chega todo dia do trabalho, geralmente às 5h30, ele acende a luz, ele vai para o quarto, ele já deixa o ar-condicionado dele ligado, ele gosta de escutar uma música e tal. Então o seu sistema agora ele vai começar a preparar a sua casa, né? Então imagina que você chega lá no seu quarto, depois que você chega em casa, você gosta de você sempre coloca a temperatura em 24 graus. Então a sua casa vai perceber, ela vai começar a tomar a decisão, poxa, então para o quarto do Leonardo, o quarto do Léo, para ele estar a 24 graus às 5 horas da tarde, então eu vou ligar aqui, né, ela calcula, como ela tem um sensor, ela sabe quanto tempo a temperatura do quarto, depois que ela liga o ar-condicionado, quanto tempo a temperatura do quarto chega em 24 graus. Então, quando eu chegar na minha casa, ela vai acender a luz, né, as luzes que eu preciso. O meu ar-condicionado já vai ter ligado no tempo ideal para que ele fique a 24 graus às 5 horas da tarde. Então, a minha casa faz isso sem eu mandar, né, sem eu ter que ficar programando. Então, a inteligência artificial, ela vai cuidar da nossa rotina, vai ser o contrário, né? A gente não vai mais ficar criando as nossas cenas, a gente não vai mais ficar
ficar estipulando as variáveis, né? A própria casa ela já vai saber disso. Hoje a Alexa ela já consegue perceber algumas coisas, só que ela fica perguntando pra gente, né? Por exemplo, quando você chega em casa e pede para ela ligar, quando você entra no ambiente, né? Por exemplo, aqui na minha casa, em todos os quartos, na sala, na cozinha, eu tenho uma Alexa em cada ambiente. Então, imagina que eu chego na cozinha e peço a Alexa para ligar a central ou o LED, né? Liga o LED da cozinha. Então a Alexa ela me pergunta, a gente pode ver ali, principalmente nas que tem na Echo Show, né? A gente consegue, ela pergunta se você quer associar essa iluminação para esse grupo de acionamento, então ela sozinha, né, ela já te sugere criar um grupo com aquela Alexa da cozinha e com aquela iluminação. E toda vez que você mandar quando você mandar um comando para aquela Alexa e ela acender, ela vê que ela está acendendo naquele ambiente, toda vez ela vai te perguntar, até que ela vai criar o grupo completo, né? Então o que é um grupo aí de Alexa para quem, né, não tem? Para quem não tem esse costume aí com a Alexa, você pode criar um grupo, que normalmente é um ambiente, né? E tudo que tiver automatizado naquele ambiente, você coloca naquele grupo. Então, quando você chega naquele ambiente, associa a Alexa daquele grupo e você pede ligar ar-condicionado, ligar a iluminação, ligar equipamento tal. Você não precisa ficar dando o sobrenome. Você pode simplesmente ligar luzes. Você vai na cozinha e fala ligar luzes. Você vai ela liga a luz da cozinha. Aí você vai no seu quarto e fala ligar luzes. Lá no seu quarto tem a Alexa do seu quarto. Então, a Alexa que escuta o comando, ela liga o comando daquele grupo, né? Então esse é o conceito do grupo. Mas então a própria Alexa ela entende que ela está num ambiente, que ela está acendendo a luz daquele ambiente ou ela está ligando aquele ar-condicionado e ela mesma já entende. Então, só que hoje em dia ela te pergunta: você quer associar a esse grupo? Você fala: quero. Né? Com a inteligência artificial e a casa toda sensoriada, o próprio sistema de automação já vai fazer isso para a gente. Então imagina que, né, essa situação que é completamente real, né? Você chega em casa no mesmo horário, liga o ar-condicionado na mesma temperatura. Então a sua casa vai calcular o tempo que ela precisa ligar o ar-condicionado para chegar na temperatura naquele horário que você chega em casa. Né? Então várias outras rotinas. Então a nossa casa, aí sim a gente vai ter automação. Porque eu brinco, né? Apesar de estar muito tempo no mercado, eu sou engenheiro de automação e eu penso assim, gente, automação residencial, apesar da gente falar automação residencial, mas o que a gente tem em casa hoje não é bem uma automação, né? A automação é o que a gente vê na indústria, né? Nas fábricas. A pessoa coloca ali a matéria-prima, ela entra numa linha de produção, ninguém mexe, ninguém põe a mão, ninguém faz mais nada, né? Chega lá no final da linha de produção, sai o produto pronto, né? Então, sem intervenção humana, né, as máquinas criam ali uma rotina, né, uma sequência de ações e te entregam um produto final lá, né, sem intervenção nenhuma. Inclusive isso dita a qualidade do produto, né? Quanto mais automatizado uma linha de produção, maior o nível de qualidade aquela empresa tem de certificação. E automação na nossa casa a gente não tem visto tanto assim, né? Assim, a gente tem que ficar dando os comandos, apesar de ser muito prático, apesar de ser muito bacana, apesar de trazer muito conforto e muito benefício para a gente, ainda não é uma automação de verdade, de fato, né? E aí com esse avanço do 5G, com a internet das coisas, com sensor em todos os lugares, com inteligência artificial bem avançada, aí sim a gente vai ter a nossa automação de verdade, a gente circulando pela casa, a gente usando os recursos da nossa casa, sem a gente ter que ficar necessariamente nós acionando as coisas. Então, cara, isso é uma tendência fortíssima e isso ainda vai melhorar bastante o nosso mercado de automação. Com certeza a gente vai ter um crescimento muito grande aí de tecnologias e demanda. E aí, para encerrar as tendências, eu já falei muita coisa, né? Tem muita informação, muito conteúdo. Para encerrar, então, as nossas tendências, eu vou falar de energias limpas, energias renováveis, principalmente energia fotovoltaica. Esse ano de 2022, a gente vai ter um crescimento gigante de números de vendas de energia fotovoltaica. Por quê? Em 2012 foi aprovada
a norma que regulamentava esse setor, né, que é a 482. E aí de lá para cá, né, a 482 ela foi só uma norma, né, só uma norma que regulamentava. E aí essa norma ela surgiu para vamos dizer assim, para ajudar o mercado, né, assim, para incentivar as pessoas a comprarem energia fotovoltaica, energias renováveis, mas principalmente energia fotovoltaica, né? Só que assim, como era a primeira norma, com certeza, né, assim, ficaram muitos buracos, muitos furos. Realmente assim a balança não pesava igualmente assim para os dois lados, né? Assim, tem muitas vantagens para o consumidor, né? E para a concessionária, né, tinha muitas responsabilidades, muitos custos que para ela também assim, né, tava impactando de forma negativa. Então imagina que hoje em dia a concessionária ela não tem tanta receita em função da energia fotovoltaica, mas ela tem um custo, né? Ela é obrigada a manter departamentos, um time técnico ali para avaliar os projetos, para fazer as vistorias, né? Para manter esse mercado funcionando, a gente precisa muito da concessionária. E a concessionária, né, assim, realmente estava um pouco desequilibrado. E aí começou esses lobbies aí, a gente viu falar, foi uma polêmica horrorosa, né? Vamos taxar o sol e que as concessionárias precisam de equilibrar, né? As concessionárias precisam taxar de alguma forma, elas precisam ter algum faturamento, elas precisam equilibrar as despesas e óbvio que as concessionárias elas têm razão, né? E com certeza a gente precisava equilibrar, só que chegaram a cogitar e quase aprovaram, né, uma taxa aí de mais de 60% em cima da geração da energia, o que é um absurdo, ia praticamente acabar com o mercado de energia fotovoltaica, né? E aí então começaram, o setor da energia fotovoltaica começou a desenvolver uma forma de evitar, pelo menos não evitar a taxação, né? Assim, que não é taxação, mas que envolvesse alguns custos adicionais, né? Mas o mercado começou a se movimentar para criar uma lei que regulamentasse de fato, né? Porque lei é completamente diferente de uma norma regulamentadora, né? Lei é lei, e para mudar isso, né, assim, só revisando o projeto de lei, e aí tem um processo tão grande. Tão difícil quanto aprovar, né, um projeto de lei é mudar também. Então é uma coisa que traz segurança jurídica, né, e traz tranquilidade. A gente consegue prever, saber como é que vai ser o mercado daqui para frente. E aí, ano passado não, né? Ano passado foi todo esse trâmite. Mas esse ano, no dia 6 de janeiro desse ano de 2022, 6 de janeiro de 2022, foi aprovado no Senado a Lei 14.300, aprovando a lei, o marco da geração distribuída. E aí, existe, na aprovação dessa lei, existe um processo aí até que as novas regras, né, com a taxação que vai ter, que não vai inviabilizar o mercado, não vai ser ruim para os consumidores, a gente chama de prosumidor, né? Quem produz e consome energia ao mesmo tempo. Então não vai ser ruim pelo mercado. Vai equilibrar as coisas, né? Assim, vai dar segurança jurídica e vai também ser bom, né, para todo mundo, questão de faturamento, despesa e receita. Mas o fato é que, né, assim, para quem está antes dessa lei, vai continuar até 2045 nas mesmíssimas regras, que é excelente para quem produz sua própria energia. Isso aí ninguém pode negar. Foi uma grande vantagem. E aí, para quem vai entrar depois disso agora, né, também vai ter um prazo de transição, né, para poder entrar nas regras novas. Porém, do dia 6 de janeiro até o dia 6 de janeiro de 2023, todo mundo que entrar nessa janela aí vai entrar a regra anterior, né, com todos aqueles benefícios. Então, esse ano, com certeza, muita gente vai correr para instalar energia fotovoltaica em casa, né? A gente tem aí 12 meses para aprovar todas as solicitações de acesso para o pessoal poder entrar nas regras atuais. Bom, pessoal, essas são as tendências que eu queria trazer. Eu trouxe muita coisa mesmo, né? A gente trouxe bastante conteúdo. E aí você pode ver que eu não estou trazendo nenhuma previsão, não é nada de bola de cristal, não é nada de futurismo, nenhuma viagem conceitual. Com certeza são coisas que já estão aí batendo na porta e já estão acontecendo, já estão sendo desenvolvidas.
a gente vai ver tudo isso entrando no mercado. Algumas coisas eu falei já estão acontecendo, já estão, né, já tá aí, principalmente essa questão da energia fotovoltaica, né? A gente vai ver esse ano, vai bombar de vender. Quem vende energia fotovoltaica vai se prepara, porque vai ter muito trabalho. Mas para que você precisa saber? Tem algumas coisas que vão demorar um pouquinho mais para acontecer, né? Apesar de ser tendência forte, tudo que eu trouxe é tendência forte e vai acontecer, mas não necessariamente amanhã, né? Ou ainda esse ano. Mas para que eu preciso saber de tudo isso? É óbvio que eu preciso direcionar a minha empresa para isso. Pessoal do fotovoltaico aí, com certeza, tem gente contratando o funcionário porque vai aumentar a demanda. Mas eu preciso direcionar a minha empresa para essas tendências, porque eu já tenho que pensar, né, para minha infraestrutura, eu tenho que pensar em como eu vou fazer os meus projetos, em como eu posso deixar, como eu posso prever essas facilidades, então como eu já posso antecipar para os meus clientes, para os meus projetos, todas essas tendências. Agora, uma das coisas que eu acho mais importante ter o conhecimento dessas tendências que isso é um grande argumento de venda, é um enorme argumento de venda, porque quem está construindo agora, quem está pensando em construir, reformar, já ouviu falar de automação. Automação não é mais novidade para ninguém. Então, os próprios arquitetos, designers de interiores, decoradores, quando eles já entram num projeto, eles já lançam a ideia de automação, já lançam a ideia de tecnologia. Então, praticamente todos os clientes, é muito difícil a gente ver uma pessoa hoje construindo e não pensar em tecnologia. Então, esse cliente ele começa a pesquisar, e aí quando ele começa a pesquisar, uma das coisas que vai mais aparecer para ele são essas tendências. E aí quando ele for conversar com você, você vai ter que esclarecer as dúvidas do seu cliente. Ele vai ter várias dúvidas. Ele vai querer saber como é que essas coisas vão chegar, em quanto tempo elas vão chegar, como é que ele consegue se preparar para isso, como é que ele consegue preparar a casa dele que ele está construindo agora. Uma grande dor de quem está construindo é aquele medo de construir uma casa e não conseguir prever as coisas que ele vai precisar daqui para frente. Então, você como especialista, você como o cara da automação, você como o cara da tecnologia, se você consegue mostrar isso para o seu cliente, como que você pode deixar ele seguro de que você vai orientar ele, você vai ser o consultor dele e que você vai deixar a casa dele preparado para essas coisas, você vai ter uma facilidade muito grande de vender automação. Então, você consegue perceber que antecipar essas tendências para o seu cliente é uma grande oportunidade de vender automação para ele, ou a infraestrutura que seja, né? Então se liga nessas dicas, fica muito esperto, usa isso até para o cliente que não é um cara ligado em tecnologia, né? Às vezes até para aquele cliente que já chega e fala, a automação não é para mim, eu não quero automação, a automação é bobagem, a automação é frescura. Aí você mostra para ele, cara, olha essas tendências aqui. Olha para onde o mercado está indo. Automação residencial, tecnologia não anda para trás. Tecnologia só anda para frente. Lembra da época que as pessoas não queriam ter celular, né? Eu não quero ser encontrado na rua, eu não quero que ninguém me encontre. Cara, essas pessoas que falaram isso lá atrás, elas foram obrigadas a ter celular, elas são obrigadas a serem encontradas na rua, porque se ela não for encontrada na rua, né? Se ela não tiver um celular hoje, ninguém vende sem celular, não dá para vender. Se você não tiver um celular, se você não tiver um WhatsApp, quando surgiu o WhatsApp, muitas pessoas demoraram para, eu não quero ter WhatsApp, eu não vou colocar o WhatsApp no meu celular, mas não tem jeito, cara. Celular hoje é uma ferramenta de venda, celular é uma ferramenta para viver hoje, não tem como viver sem um celular, não tem como viver sem o WhatsApp. Tem, mas a gente não vê mais, é difícil demais, né? Só pessoas que realmente estão muito alheias aí ao contexto da sociedade de hoje, que não tem celular, mas fora essas pessoas que é o mínimo do mínimo aí de percentagem, né, diante da população, estão fora dessa curva aí. Mas você consegue mostrar para o seu cliente, cara, mesmo que você não goste de tecnologia, você está construindo uma casa nova. Para que você vai fazer uma casa nova com uma infraestrutura antiga, uma infraestrutura ultrapassada? Imagina que, eu sempre falo para meus clientes, cara, você está construindo essa casa, e o cliente fala, mas essa casa aqui eu quero morrer nessa casa, essa casa agora é a última casa, eu vou viver nela para sempre, até eu morrer. E aí você fala, cara, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Imagina que você ganhe na Mega Sena, você vai querer construir uma casa muito melhor, ou você vai morar num outro lugar. Imagina que você tenha que mudar de país, imagina que por algum motivo que seja, que a gente não consiga prever, você tenha que vender a sua casa.
E aí a sua casa nova, construída agora, a pessoa vai entrar, puxa, essa casa é nova, mas eu vou ter maior dificuldade de instalar meus equipamentos aqui de automação, essa casa não foi preparada, essa casa ela é nova, mas parece antiga. Cara, quando você fala isso, o cliente morre de medo, puxa, a minha casa vai desvalorizar num período breve aí pela frente. Então eu não posso construir uma casa aqui agora que ela vai desvalorizar num tempo curto, num curto tempo aí pela frente. Então, cara, você vai na dor do seu cliente. Aquele cliente que não queria automação, você coloca uma pulguinha atrás da orelha. E ele fala, não, cara, pelo menos eu vou deixar pelo menos a infraestrutura pronta. E é assim que realmente é assim que a gente ganha o cliente, cara, mostrando para ele, mostrando com integridade, mostrando para ele os benefícios de ter uma casa pelo menos preparada para automação. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, curte, compartilha, manda para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se você não concorda ou se você tem coisas a acrescentar, deixa no comentário aí, vamos conversar. Eu vou ter o maior prazer de ouvir as suas ideias. Valeu, pessoal, grande abraço.